E nesse vídeo vamos resolver as 20 questões de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de Esperança, aplicada para o cargo de professor de matemática, elaborada pela banca Facet. Então, se você fez esse concurso e quer ver as questões e também o meu gabarito preliminar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Esta prova foi aplicada agora nesse domingo, em 2023. Então, vamos resolver as 20 questões, tá? Questão 21 diz o seguinte, vamos lá, começar, né? Cadê? Ana tem hoje 8 vezes a idade de sua filha Bela. Então a gente já pode ir anotando as informações, né? Ou seja, Ana tem hoje 8 vezes. Ana, eu vou dizer que é A, né? Eu vou colocar aqui, ó. A é 8 vezes a idade de sua filha Bela, ou seja, B. Aí ele diz o seguinte, daqui a 18 anos, Bela terá metade da idade de sua mãe. O que significa? Que a idade da mãe, certo? Que é A mais 18 anos, que é a hora... Se passam 18 anos, ou seja, dividido pela metade, vai ser igual à idade de Bela. Só que a idade de Bela depois de 18 anos, ou seja, a metade da idade de sua mãe Ana, ou seja, a de Bela, B, mais 18 também, porque se passam 18 anos, né? A soma das idades de Ana e Bela hoje é o múltiplo de. Então, hoje, né, é esse A e B. Então, como ele quer a soma das idades, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, colocar no lugar de A, eu posso colocar 8B. Então, vai ficar com 8B mais 18. Posso pegar esse 2 e passar multiplicando. Quando passar multiplicando, vai multiplicar B, vai ficar 2B mais 2 vezes 18 dá 36. Aqui eu posso passar 2b para cá e 18 para cá, então fica 8b menos 2b igual a 36 menos 18. No final das contas, a gente vai encontrar 8b menos 2b dá exatamente 6b igual a 36 menos 18, que dá 18. Portanto, o b é 18 dividido por 6, ou seja, b tem 3 anos. O que é b? É Bela, né? Então, se Bela tem 3 anos, né, a sua mãe Ana vai ter 8 vezes 3, que é 24. Como ele quer a soma das idades, então a gente vai fazer 24 mais 3, ou seja, 4 e 3 dá 7, desce o 2. Veja que 27 ele é um múltiplo de 3, né? Se a gente somar aqui 2, 2 mais 7, isso daqui é 9. 9 é divisível por 3. Portanto, nossa resposta é sim, letra B, 3, tá? Aqui, ó, como está marcado, beleza? Vamos lá para a questão 22. Daniela e Carlos pedem 2 pizzas de mesmo tamanho. Com seus sabores preferidos, Carlos divide sua pizza 7 fatias iguais, então a gente tem aqui 7 fatias iguais e come 2. Então, aí, se ele come 2 das 7, a gente pode representar aqui 2 em 7, né? Daniela divide sua pizza em 11 fatias iguais e come 3. Então, aqui eu vou botar quem? Carlos, vou botar aqui Carlos. E aqui eu vou botar Dani. Dani, eu vou botar assim, Dani, pronto. Ela come 3 das 11, correto? Beleza. Nessas condições é correto afirmar que Carlos e Daniela comem a mesma quantidade de pizza. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar esses denominadores, ou essas frações de mesmo denominador. Então, aqui eu vou multiplicar por 11, né? E dividir por 11. E aqui eu vou multiplicar por 7 e dividir por 7. No final das contas, a gente vai encontrar 2 vezes 11 dá 22. E embaixo a gente pode colocar 7 vezes 11. Aqui vai dar 3 e 7 dá 21. Dividido por 7 vezes 11 também. Veja que os denominadores são iguais. Então, a gente pode dizer o seguinte, aquele que tiver o maior numerador será a fatia maior. Nessas condições, comeu aqui, letra A, Carlos e Danilo comeram a mesma quantidade, errado, né? Daniela comeu mais pizza que Carlos? Não. Veja que Carlos comeu 22 de 7 sobre 7 sobre 11, sobre 77, né? A gente pode botar assim, né? 22 sobre 77, para ficar bacana, e 21 sobre 77.
Aí veja que Carlos comeu mais, já que o numerador é maior. Então, a gente marca aí, ó, letra C. Carlos comeu mais pizza que Daniela, correto. Então, marcamos essa letra. As demais provavelmente estarão erradas. 23. Para a impressão de um certo exame de matemática, 3 impressoras idênticas concluem a produção em 12 minutos, né? Caso se opte por operar com apenas 2 dessas impressoras para realizar a mesma tarefa, o tempo estimado para a conclusão das provas será. Então veja que era 3 e eles concluíram em 12 minutos e agora eles vão trabalhar apenas com 2, né? Então 2 para X minutos. Só que veja, aqui você percebe que se a gente está diminuindo a quantidade de máquinas, a gente está aumentando, precisa aumentar o tempo. Então, isso aqui é inversamente proporcional. A gente coloca 12 sobre x, já que se a gente diminui um lado, a gente tende a aumentar o outro. Então, a gente inverte essa fração, ou seja, 3 sobre 2, a gente bota 2 sobre 3. Faz meio pelos extremos, então 3 vezes 12, 2 vezes x, aí vai ficar 3 vezes 12 dividido por 2. Aí vai ficar 3 vezes 6, que dá o quê? 18. Ou seja, letra D, né? 3 vezes 6, 18 minutos, nossa solução. Beleza? Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like. Vamos lá para a questão 24. Em uma turma de estudantes do ensino fundamental, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 4/5. Então, eu vou botar H para homens e M para meninas, tá? Então, 4 sobre 5. Aí dizem o seguinte, considere que 4 meninos peçam transferência para uma outra escola, ou seja, eu tinha H meninos menos 4, né, pedido de transferência, de modo que a razão entre o número de meninos e o número de meninas na turma passe a ser 3 sobre 5, ou seja, sobre meninas, que não se alterou, passa a ser 3 sobre 5. Né? Quantas meninas há na turma? Ele quer saber esse M. Se ele quer saber M, a gente pode pegar essa primeira equação e isolar aqui o H. 4 sobre 5 vezes M. Substituímos aqui no lugar de H, né? Ou seja, 4 sobre 5 M menos 4. Aí vamos pegar esse M e passar multiplicando, aí vai ficar igual a 3 sobre 5M. Passamos essa fração para o primeiro membro e o menos 4 para o segundo. Aí vai ficar 4M sobre 5 menos 3M sobre 5 igual, 4 é negativo, passa positivo. Aí veja o seguinte, tá? Veja que aqui a gente tem denominadores iguais. Então fica 4M menos 3, então fica M sobre 5, aí a gente paga o 5, multiplica 4, aí fica 5 vezes 4, M igual a 20. Então, letra A, nosso gabarito. Quem fez essa prova está acertando, hein? Vamos lá. 25. 3 amigos participaram de um bolão de loteria com cotas diferentes. Abner contribuiu em 100, né? Basílio em 200 e Célia em 600. A proposta do grupo foi premiada, né, em 468 mil, considerando que a divisão do prêmio seja realizada de forma diretamente proporcional aos valores dos 4 investidos. Nessas condições, podemos afirmar que... Aí veja só, vamos anotar essas informações, já que é de forma diretamente proporcional. Temos aí Abner, ou seja, Abner foi 100 vezes K, já que é de forma proporcional, né? Eu vou colocar aqui em preto para ficar mais bacana. E aqui depois temos aí Basílio, ou seja, 200 vezes K. E depois a gente tem o que? Célio, C, que é 600 vezes K. Aí, como isso é diretamente proporcional, se a gente somar tudo, vai dar o prêmio. Então, a gente vai somar isso daqui, ó, e vai dar 900 vezes K. Só que 900 vezes K é o valor do prêmio, ou seja, o valor do prêmio é 4.068 mil, né? 468 mil. Então, K é igual, ó, a gente pode eliminar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui e dividir 468 por 9. Veja que isso daqui dá um número inteiro, ó. Veja se a gente divide. Vamos dividir aqui em 5, 468 por 9. Aqui, ó, 468 dividido por 9. Então, dá 5, 52,
dá 45, baixa 1, aliás, falta 1, né? Baixa o 8, dá por 2, né? 2 vezes 9, 18, para 18 nada. Então dá 52. Dá 52, só que faltou esse zero aqui, né? Então tem esse zero aqui, dá 52, 520. Então se a gente multiplicar aqui, ó, o valor de Célio, ó, o valor de Célio, que é 600 vezes 520, vai dar exatamente esse valor aqui, ó, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 5 dá 30 e 1 dá 31, aí a gente acrescenta esses 3 zeros que sobrou. Então, da letra E mesmo. Se a gente fizer as demais, dá errado. Abner receberá. Abner receberá 52 mil, né? 52 mil. Aqui, ó, Célio receberá o dobro, né? Então, você pode aí substituir tranquilamente. Vamos ver a 26. A tarifa social de energia elétrica de um projeto social que consegue descontos na conta de luz para quem atende aos pré-requisitos do programa federal pela regulamentação do benefício de clientes que consomem até 30 kWh tem 65% de desconto. De 30 kW a 100, 40% de desconto. Aqueles que consomem 100 a 220, apenas 10% de desconto. Maria atende ao pré-requisito do programa federal, pagou um desconto, com desconto o valor de 14,70. Conta de energia referente ao consumo no mês de janeiro. Aí aqui está a conta de energia, ela pagou 14,70 e o consumo dela foi de 28. Significa que ela vai, né, tá nessa faixa aqui que tem direito a 65% de desconto. Então, como é que a gente faz isso, né? Como ela tem 65% de desconto, aqui a gente tem 100% menos 65% de desconto, ou seja, 35% de desconto. 35% é 35 por 100 do valor que ela não pagaria, né? Ou seja, X, igual, né, ao valor que ela pagou de desconto, que é 14,7. Aí a gente vai multiplicar isso aqui por 100 e depois dividir, ou seja, 147, 0, né, já que a gente, quando a gente multiplicar por 100, a gente anda uma vírgula para cá e acrescenta um zero, né? Então, dividido por 35. A gente pode dividir isso aqui tranquilamente. Veja que isso daqui dá 147 dividido por 35. Isso aqui vai dar por 4, né? Dá 4 vezes 3 dá 120, dá 140. Para, falta 7, acrescenta 0, 40 sobre 35 dá 2. Dá exatamente 42, né? Então, R$ 42. Beleza. Vamos lá para essa questão aqui, ó. Eu acho que minha câmera está cortando aqui, mas eu vou descendo aqui, dá para ver só. Um professor de matemática leva seus estudantes para o laboratório e apresenta-lhe diversos sólidos geométricos. Agora, a minha dúvida, preenchendo o sólido com água, atingindo o nível mais próximo possível, sem derramar com o volume de água preenchido reservado. A dúvida é o seguinte, esse sólido que é preenchido com água, é a pirâmide ou o cubo, né? Determina a capacidade volumétrica disponível do sólido ao se descontar descontar o volume da pirâmide. Interessante, né? O volume dessa pirâmide, ela é 1/3, né, do volume do cubo, ó, o volume do cubo sobre 3. Então, o volume descontado, ele nada mais é que o volume inteiro menos 1/3. Então, isso aqui vai ser, deixa eu botar mais para cima, isso aqui vai ser 2/3 do volume do cubo, né? Determinar a capacidade volumétrica disponível do solo ao se descontar o volume da pirâmide. Então é isso mesmo aqui. Preenchendo o sólido com água, atingindo o nível mais próximo possível, sem derramar, com o volume de água preenchido. Então a gente tem que calcular primeiro o volume do cubo, né? Ou seja, é 18 vezes 18 vezes 18. E o volume, e depois a gente tem que dividir isso aqui por quanto? Aliás, multiplicar por 2 e depois dividir por 3. Por quê? Porque ele quer o volume descontado o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é isso daqui mesmo, né? Então a gente tem que multiplicar isso aqui, ó. O que a gente faz? A gente pode dividir 18 por 3 para ficar bacana, aí sobra 6 aqui, ó. Então vai ficar 6 vezes 18 vezes 18 vezes 2. Aí isso daqui veja que está em centímetros, né? Então a gente tem que dividir isso aqui por 100 para transformar em metro, depois dividir por 1000, né? Para transformar em
Vamos fazer isso na calculadora, né? Que tá para não demorar muito. Calculadora. Vamos lá. 18 vezes 18 vezes 18 dá 5.832, né? Só que a gente tem que multiplicar por 2 e depois dividir por 3. Aí o que aconteceu? Isso aqui é centímetro quadrado, ou seja, isso daqui é 3,888. Aqui está 3.000, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Ó, quando a gente tem que dividir por 100, né, para transformar em metro, então a gente tem que dividir por 100, depois dividir por 100, depois dividir por 100, né? Então, a gente faz essa conta, aí a gente tem que pegar isso aí e dividir por 100, depois dividir por 100, depois dividir por 100. Só que qual é o problema aqui, né? Isso daqui está em metro quadrado, então, para a gente transformar em litro, multiplica por 1.000. 1, 2, 3. 3,88. Aí, no caso, nossa resposta é a letra A, tá? Já está um pouquinho diferente aqui, mas a resposta tem que ser letra A. Porque que ele acha que é uma pegadinha. Ele está pedindo se descontar o volume da pirâmide, né? Então, letra A, o gabarito, beleza? Essa questão aqui acho que deve ser a questão mais difícil aqui dessa prova, tá? O que que eu fiz para resolver ela? Eu utilizei as respostas. Ele diz o seguinte, considerando a retângulo de base B, ou seja, essa medida aqui, ó, é B, e a altura A seguir formam 5 quadrados. A razão entre a base desse retângulo é entre a altura e a base. Então, o que é que eu fiz aqui, né? Se a gente pegar 2, a gente pode representar 2 como sendo 2 dividido por 10, por 20 dividido por 10, correto? Aí isso daqui, o que acontece? 20, a gente está escrevendo como sendo A sobre B, né? Então A seria 20 e B seria 10, ó. 10, né? Aí essa área daqui, ó, já que isso aqui é 10 vezes 10. Isso aqui teria que ser 10. Então isso aqui seria que ser 100. Aí veja que essa medida aqui teria que também ser 10. Já que essa medida aqui teria que ser 10, não tem como essa daqui ser 10. Ó. Essa aqui, veja que ela tem que ser menor que 10. Então você pode eliminar a letra A. Já pode eliminar a letra A sem nenhum problema. Certo? Letra A eliminada. Aí vamos olhar a letra B. Se a gente colocar a letra B, aí a gente pode transformar isso, né, também com base 10. Ou seja, aqui, ó, letra B. Esse 18 sobre 10, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. Aqui sempre vai ser 10, ó. 10, 10, aqui vai ser 100. Aí veja que esse medidor todinho aqui tem que ser 18. E aqui tem que ser 18 menos 10, né? Já que esse todo é 18 e esse pedacinho é 10, isso aqui tem que ser 8. Então, esse aqui tem que ser 64. Então, a área é 100 mais 64. Aí, veja quanto tem que medir esse pedacinho aqui. Ó. Veja que isso aqui é 8, esse aqui tem que ser 8. E, logicamente, isso aqui tem que ser 2. Aí, se a gente fizer aqui, ó, 2 vezes 2, a área aqui tem que ser 4. Já que esse é 2, esse é 1 e esse é 1. Então fica, né? Ó, aqui tem que ser 2, 2, 4. Aí se a gente somar 100 mais 64, mais 6 dá 170. Ó, dá 170. Só que 170 não dá se a gente multiplicar. Ó. A área aqui teria que ser 10 vezes 18, ou seja, 180, que é diferente de 170. Aí se a gente utilizar 1,6, que é 16 sobre 10, agora sim vai dar certo. Ó. Veja que
Esse pedaço aqui agora, ó, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui vão mudar. Ou seja, B continua sendo 10, essa unidade aqui passa a ser 16, esse aqui passa a ser 6, então esse pedaço aqui passa a ser 6 e esse 36. Já que esse é 6 e esse pedaço aqui é 10, esse passa a ser 4 vezes 4, esse passa a ser, a área ser 16. Como esse pedaço é 4, isso aqui é 2, esse é 2. Então, 2, aqui é 4 e aqui é 4. Veja que a área agora teria que ser 16 vezes 10, que dá 160. Então, se a gente somar 100 mais 36 mais 16 mais 4, se a gente somar 4 aqui, dá 40. Se a gente somar 4 aqui, dá 20. Ou seja, essa aqui dá 100, ou seja, 160. Então, nossa solução, letra C mesmo. Se a gente olhar, fizer isso para as outras alternativas, dá errado também. Certo? Vamos lá para a próxima questão. 29. O retângulo abaixo tem dimensões 2 vezes x mais 1 por x mais 1. É isso daqui, né? Sua área equivale à área do trapézio ao lado, de bases 20, 30, 20 e altura 8. Forma a figura. O valor de x, da raiz x, que corresponde corretamente à relação apresentada é. Bom, primeiro a gente tem que calcular a área, né, desse trapézio aqui, já que a altura é 8, né? A área do trapézio é a soma das bases, ou seja, 20 mais 30 dá 50, vezes a altura, que é 8, né? E a gente divide por 2. Então, 8 por 2 dá 4, 45, 20, então dá 200. Só que eles estão dizendo que as áreas são iguais. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega x mais 1 vezes 2x mais 1. Então, fica 2 vezes x mais 1. Só que é x mais 1 vezes x a 1. Então, dá o quadrado, dá 200. A gente corta aí, divide 2 por 2. Aí vai ficar x mais 1 ao quadrado. Passa para o outro lado, tirando a raiz de 100. Portanto, x é igual a 10 menos 1, portanto, x é 9. Nossa solução, letra B. Bem rapidinho essa questão, né? Aqui, considere P o valor de um dos ângulos externos em radianos de um octógono regular, conforme ilustrado a figura. Aqui, ó, o número de diagonais desse octógono. Adote π3 nessas condições, a razão de P para que. Está dizendo que P é o valor do ângulo externo. Lembra que o valor do ângulo externo ele pode ser encontrado pegando 360 dividido pela quantidade, que é 8. Então, o ângulo externo é, se a gente dividir 360 por 8, veja que dá 4, vezes sobra 4, dá 45, né? Só que esse 45 aqui é em graus, e ele está pedindo isso em radiando, né? Então, 180 graus tá para π radiandos, só que esse π radiando aqui, ele pediu para aproximar para 3. Então, botamos 3, e a gente quer em 45 graus, está para x. Então, a gente simplifica isso daqui, então a gente vai encontrar, ó, deixa eu separar isso aqui, x vezes 60, né? 180 dividido por 3 dá 660, igual a, aqui ó, x, 60 vezes x igual a 45, aí x vai ser igual a 45 dividido por 60. Vamos deixar assim porque ele não pediu só isso, né? Ele está pedindo a razão de P para Q. Considere Q o número de diagonais desse octógono. Então, o número de diagonais é o quê? É o número vezes n menos 3 dividido por 2. Então, o número de diagonais aqui vai ser 8 vezes 8 menos 3 dá 5 dividido por 2. Aí dá 8 dividido por 2 dá 4, isso aqui dá 20. Então, basta agora a gente calcular isso daí, né? Ou seja, 45 sobre 60 vezes o inverso de 20, ou seja, 1 sobre 20. Então, isso daqui vai dar 45. Vamos simplificando, né? Já era para ter simplificado aqui. Mas vamos simplificar isso aqui por 5, isso aqui por 5. Aí isso aqui vai dar... Espera aí. Vai dar aqui em cima 9 e aqui vai dar 60 vezes 4, né? Aí a gente pode simplificar isso com esse em 3, né? Aí em cima fica 3, embaixo fica 20. 20 vezes 4 dá 80. Então 3 sobre 80
letra E, o gabarito, beleza? Questão 31. Romeu escreveu cada uma das 7 letras da palavra Julieta em 7 cartões que foram colocados em uma urna. Depois Romeu retirou, em sequência e sem reposição, todos os cartões, colocando-os com as letras voltadas para cima na ordem em que eram retiradas. Ao final, Romeu leu a palavra formada. A probabilidade de que a palavra formada ao acaso Julieta é. Aí vê só, né? Veja que para formar a palavra Julieta só existe uma possibilidade, já que a gente quer a probabilidade é o número de determinado evento sobre o total de possibilidade. Então o número de eventos só pode ser um, né? Porque ele quer a probabilidade de que a palavra formada ao acaso seja Julieta. E essa palavra Julieta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Agora vamos calcular esse N de T. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Para a primeira possibilidade, eu tenho 7. Já não posso repetir, eu vou ter aqui 6. Não posso repetir, vou ter 5, 4, 3, 2, 1. Quando a gente multiplicar tudo aqui, vai dar 50, 40, 5.040. A probabilidade vai ser 1 sobre 5.040, né? Então, letra A mesmo, tá? Acredito que seja isso mesmo. Vamos lá, 32. A primeira fase para a seleção de monitoria de matemática em escola envolve 4 etapas com notas variando de 0 a 100. Cada um. A nota de corte nessa fase é 50. Cada etapa tem um peso diferente que será considerado para a composição da nota final. O quadro mostra as notas obtidas por Rafael nas 3 primeiras etapas dessa fase são os respectivos pesos. Qual a nota mínima de Rafael que deverá obter na etapa 4 para atingir a nota de corte na primeira fase? A nota de corte é 50, né? Então a gente tem que calcular a média aritmética ponderada, ou seja, 60 vezes 1 dá 60, mais 2 vezes 40 dá 80, botei 40 aqui, 80, mais 3 vezes 4 dá 12, dá 120, mais 4 vezes x. Se a gente dividir tudo pela soma dos pesos, ou seja, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, vai dar 10, e isso tem que dar 50, né? Ou seja, aí se a gente soma isso daqui, ó, aí essa aqui dá 220, 200 mais 60, 260, vai dar 4x, passa 10 multiplicando, dá 500, 500 menos 260, então 4x é igual a 500 menos 260, dá 240. Então x é igual a 240 dividido por 4, que dá 6, né? 60, letra. No período de férias de uma escola municipal, foram entregues quentinhas para estudantes cadastrados na escola sob baixa renda. O número de quentinhas entregues ao longo da primeira semana de férias variou conforme a tabela. Então temos a tabela aqui. O dia da semana cuja quantidade de quentinhas fornecida equivale à média de quentinhas fornecidas ao longo da semana. Então a semana tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente calcula essa média, né, e vê qual delas é igual. Então vamos calcular aí, né? 52 mais 96. Vamos somar aqui em cima. Vamos somar. Tem umas que dá para somar bacana. 96 mais 64, 84, 6 e 4 dá 10, vai 1 dá 180, né? Se a gente somar 52 mais 48 dá 100, ó. 100 e falta 70. Então soma mais 70 dividido por 5, aí 170 dividido por 5. Então, não errei aqui, rapaz. Esqueci de somar o 180. Vamos lá. Tem que somar aqui os 3, mais 3 aqui. Então, tem que somar aqui 170 mais 180, 0. Aí aqui 2 e 8 dá 15, né? 15 vai 1. 1 mais 1 dá 3, dá 350. Deixa eu acho que tá, peraí. Dividido aqui pela quantia que é 5, isso aqui dá 70, né? Então dá 70, 70 é quinta-feira, resposta aqui letra D, né?
Vamos lá para 34. Um dos cartões postais da capital paraibana, o Hotel Tambaú, foi fundado na década de 1970, ocupando significativamente a área circular da beira-mar, o que provocou diversas intervenções dos órgãos de proteção ambiental. O raio R, que delimita a área ocupada pelo hotel, equivale a aproximadamente 200 raios de 3 sobre 3 metros. Um quadrado de lado 100 ocupa uma área de 1 hectare, né? 100 vezes 100 dá 10 mil, né? As figuras abaixo representam a planta baixa do Hotel Tambaú e um quadrado de lado 100 metros, fora da escala em relação à planta. Nessas condições, adotando o PIPA 3, a área ocupada pelo Hotel Tambaú equivale aproximadamente. Aí vê só, né? Esse daqui ele está dizendo que é o raio R que delimita a área. Então, o raio é 200 raios de 3 sobre 3. Então, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Como ele pede para aproximar π para 3, então o raio é 200 raios de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Aí isso daqui ao quadrado, né? Aí vê só, isso aqui vai ficar como sendo 3 vezes 200 ao quadrado. Vai dar 400, 0, né, ao quadrado. Aí a raiz de 3 ao quadrado dá 3 sobre 3 ao quadrado, que dá 9. Então, a gente pode eliminar esse 3 com esse 3. Veja que isso aqui dá 40 mil, né, metros quadrados. Só que 41 metro, 1 hectare, né, aqui, ó, 1 hectare é igual a 10K. Então, se a gente tem aqui 40K, equivale a 4 hectares, né? Letra E, gabarito. Vamos lá para a questão 35. O mapa representa uma localidade através da redução proporcional com o uso de uma escala, mantendo a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. O mapa da figura abaixo tem escala de 1 para 28 mil. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta D, que liga os pontos A e B, meça 4,2 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é. Então, basta a gente multiplicar, né, 4,2 vezes 28 mil. Só que vê só, né? Essa medida aqui está em centímetro e ele está pedindo em quilômetro. Então, a gente tem que dividir isso aqui por 100 para transformar em metro, depois por 1000 para transformar em quilômetro. A gente pode matar esses 3 aqui com esses 3 aqui. Aí a gente pode multiplicar 42 vezes 28. Aí, ó, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 34. 32 e 1, 33. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, baixa aqui o 6. Daqui dá 7. Né? 3 e 8 dá 11, né? Aí isso daqui em cima dá o quê? Dá 117,6 dividido por 100. Quando a gente divide isso aqui por 100, é de 2 vírgulas para cá. Então, dá 1,176 quilômetros, né? Ou seja, letra B, né? Gabarito. Bacana. Vamos lá para a questão 36. Essa aqui eu gostei também. Um teodolito caseiro, estudante César, fica a uma distância de 200 metros. Aqui, ó, tá marcado. Do centro da base de uma torre de transmissão de rádio, a altura H é 1,68. Da altura H, 1,68. Altura H. Essa altura H é a altura do menino, né? Um teodolito caseiro, o estudante César, fica a uma distância de centro da base a uma torre de transmissão de rádio. Da altura H de seus olhos, ele mede o ângulo, é isso mesmo. Então, a altura do menino é 1,68 metros. Seus olhos medem um ângulo de 30 graus entre o horizonte e a torre, conforme ilustrado. César usa a tabela, isso é enrolation. Após realizar os cálculos adequadamente, César conclui que a altura da torre é. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? E ele quer saber essa H' mais esse H, que é a altura do menino. É isso que ele pede. É a altura H, tá vendo?
calcule a altura da torre. Então, isso aqui vai ser a distância 204. E já que a gente quer o cateto oposto, a gente tem o cateto adjacente, a gente usa a tangente de 30 graus. Então, beleza. Tangente de 30 graus, ele forneceu aqui que é 0,58. Então, a gente tem aí, ó, tangente que é 0,58 é igual a H sobre 204. Então, H vai ser a multiplicação desses dois. Vamos fazer na calculadora. Aqui, 204 vezes 0,58. Aí dá, só que a gente tem que somar com a altura do menino, né? Isso daqui vai dar 118,32. Só que a gente tem que somar, né, com H. Isso aqui é H', né? Que é 1,68. Se a gente somar isso, já está na cara que vai dar 120, né? Deixa eu ver. Mais 1,68. É, 120 mesmo. Vamos lá, 37. Uma caixa padrão de correios com X centímetros de altura segue a proporção expressa na imagem a seguir. Então, isso aqui é 6, né? 2x mais 2, 3x mais 2. A expressão do volume V dessa caixa e a medida em centímetro cúbico do volume ocupado por uma caixa padrão dos correios em centímetro da altura é, respectivamente. Então, veja que se a gente colocar aqui como sendo 6, 2 vezes 6, aqui ó, 2 vezes 6 dá 12, mais 1 dá 14, 6 vezes 3 dá 18, mais 2 dá 20. Se a gente multiplicar o volume, né, que é 6 vezes 14 vezes 20, vai dar exatamente 1680. Aí a gente elimina esse. Se a gente for calcular agora isso em expressão, vai ficar x vezes 2x mais 2 vezes 3x. Então vai ficar x que multiplica 2x mais 2 vezes 3x mais 2, né? Então vamos deixar para multiplicar x por último. Então isso aqui, 2 vezes 3 dá 6x ao quadrado. 2x vezes 2 dá mais 4x. Aí 2 vezes 3 dá mais 2 vezes 3 dá 6x. Aí 2 vezes 2 dá mais 4. X vezes esse, aí dá 6x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 6x ao quadrado, mais 4x. Aí você vai perceber que a gente pode somar esses dois, né? Dá 6x ao cubo, mais 10x ao quadrado, mais 4x. Se a gente for olhar alternativas, de fato, letra A, né? É isso mesmo. Aqui, ok. 38, para a gente chegar próximo do fim. Vamos lá. Considere que o triângulo ABC retangular, com hipotenusa BC, né? É igual a os catetos medindo 10 e AC medindo 24. Segue em minhas projeções. Nessas condições, a área do triângulo ABC em centímetro quadrado. Essa questão aqui está dada, né? Já que isso aqui é um triângulo retângulo, ó o ângulo aqui, né? 90 graus. Então, basta a gente multiplicar 24 vezes 10, que é a área do triângulo, né? 24 vezes 10, dividir por 2. Então, a área do triângulo é 240 dividido por 2, que dá 120. Então, letra C, né? Marcou duas respostas aí, né? Letra C. Vamos lá. Considere hipoteticamente que o preço de venda de um cachorro-quente é X reais e que o custo do padrão de cada cachorro-quente é de R$2 e que são vendidos, né, 50 menos X. O que é X? E o preço de venda do cachorro-quente é X reais. Preço de venda. Então, X é o preço de venda. Então, vamos só destacar aqui, ó, venda. Preço de venda, tá? Ok. Cachorro quente diariamente. A função quadrática que representa o lucro L diariamente em função do preço de venda é. Então já ficou bacana, ele já deu aqui a função quadrática, né? De acordo com essas informações, é possível afirmar corretamente que são produzidos menos de 50 cachorro-quentes por dia. Isso aqui ainda pode afirmar, não pode afirmar, né? Por quê? Ele está dizendo que são produzidos menos. Mas o que tem aqui, ó,
é que são vendidos, tá vendo? Ó, são vendidos menos. Se for, são 50 menos X. O que é X? X é o preço de venda. Vamos ver que supor que é preço de venda 50. Então, seria zero, né? Vendidos, né? Ou seja, for 40, então 10 vendidos. Então, o que seria menor? Seria a quantidade de vendidos e não a quantidade de produzidos. Ele pode produzir mais, não necessariamente vai produzir menos do que 50. Né? Então, eliminamos a letra A. O lucro será máximo se cada cachorro-quente for vendido por 26. Então, a gente pega essa função, né? A gente sabe que x do vértice é o valor máximo, já que o A é negativo, então essa parábola tem essa concavidade para baixo, né? Então ele vai ter um valor máximo, é menos B sobre 2 vezes A. Então x do vértice aqui ó, vai ser o valor máximo para x, né? Que é o lucro máximo, quando for vendido por 26. Então já sabe que x do vértice tem que dar 26, né? Então menos B, quem é B? 52, sobre 2 vezes A. A é negativo, fica menos 2 vezes A, que é 1. Então, 52 dividido por 2 dá 26, né? Então, letra B mesmo. Vamos ver as demais. A função L representa uma hipérbole. Não, isso é parábola. Se o preço de venda for R$5, o lucro será maior que 135. Basta a gente jogar aqui, a gente já vê que não dá mais do que 35, né? A função L de x apresenta o valor mínimo. Não, ela apresenta o valor máximo. Né? Elimina. Letra B mesmo. 40. Sendo A igual a 2, B igual a 5 sobre 7, C igual a A vezes B, D igual a B sobre C, qual o valor de D, né? Primeiro a gente tem que calcular C, né? Quem é C? C é A vezes B. Quem é A? É 2 vezes B. Quem é B? 5 sobre 7. Agora vamos calcular D. Quem é D? D é B, que é 5 sobre 7, dividido, tá? Por C. Quem é C? 2 vezes 5, 10 sobre 7. Então fica 10 sobre 7. Ó, a gente pode eliminar esse 7 com esse 7, né? Pode eliminar esse 7 com esse 7. Aí vai ficar aqui, ó, 5 sobre 10. 5 sobre 10 é 1 sobre 2. Letra B, D, né? Nosso gabarito. Beleza? Com isso a gente encerra o vídeo. A gente fez aí 20 questões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Lembrando que esse é um gabarito preliminar, certo? Feito por mim. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Então é isso, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.